Olá, queridos alunos, eu sou a professora Nilce. Estamos aqui com mais uma videoaula de matemática e vamos dar continuidade ao assunto de geometria, né? Geometria espacial. Vamos falar hoje aqui do prisma, desse sólido aqui que nos rodeia o tempo inteiro, né? Então vamos lá. Se a gente pegar, por exemplo, aqui dois planos, um plano alfa e um plano beta, e nós traçarmos um polígono e desse polígono de forma perpendicular nós traçarmos também segmentos de reta até o plano alfa, nós vamos ter essa figura aqui, né? Então observe o seguinte, ó, temos um polígono formado por A, B, C, D, E, F, etc, né, dependendo do nosso polígono, e nós vamos ter também, ó, a seguinte situação: o nosso polígono superior, da base superior, e o polígono da base inferior, pegando esses dois planos. Então, essa forma aqui, ó, é a forma do nosso prisma, né? O nosso dia a dia, ele está o tempo inteiro aqui ao nosso redor, né? Então, vamos lá, vamos observar o seguinte, ó. Nós vamos ter que a altura é sempre a distância entre as duas bases. Vamos pegar aqui os elementos? Então, vamos lá. Vamos observar o seguinte, ó. Quais são os elementos do prisma? Bases, faces laterais, arestas da base, arestas laterais e altura. São esses elementos. Então, como é que eu vou reconhecer o prisma? O prisma ele tem duas bases. As bases são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Eu tenho a base inferior, né, e a base superior. Olha só, a base está aqui, ó, em azul. E as arestas são aqui as bordas, né? Tenho aqui o segmento, por exemplo, aqui, ó, a linha F', F', E'. Então, essas aqui são as arestas, aresta da base. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esses conceitos, porque eles que vão nos ajudar a fazer os cálculos, né? Em relação à lateral nós vamos ter paralelogramos, né? Nesse caso aqui, eu vou ter aqui um quadrilátero. As faces laterais estão aqui dessa forma, forma de cor laranja, né? Uma cor laranja. E as arestas laterais? Eu também vou precisar da medida das arestas laterais. A aresta lateral, nós vamos pegar aqui, ó, de um ponto a outro, né? E ele une duas faces. As arestas laterais, elas unem as duas faces, né? De 2 a 2. E une aqui também, né? Vamos observar, né? Vamos observar aqui na nossa figura. Nós vamos ter também a altura, que é a distância entre a base inferior e a base superior. Olha só, a base inferior, nós temos aqui, ó, um polígono como sendo A, B, C, D, E, F. Esse polígono aqui, ó, se a gente observar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho seis vértices, né? 6 vértices, que são esses pontinhos aqui, os vértices da base. Então, eu vou ter aqui um prisma hexagonal, que ele tem 6 arestas. Ora, você pode observar dentro da sua sala de aula que você está, por exemplo, estudando dentro de uma sala com a forma de um prisma. Em particular, geralmente tem a forma de um paralelepípedo. Forma de um paralelepípedo, né? Vamos observar em sala de aula, né? Essas formas que nos rodeiam, a escola onde você está, tudo bem? Então, olha só, o prisma ele vai apresentar também situações de área e superfície que a gente tem que compreender daqui a pouco, tá? Vamos ver aqui a classificação. Como é que eu dou nome aos prismas? Vai depender da área da base. Vai depender da área da base. Então, os prismas são classificados conforme o tipo de polígono que apresentam nas bases, né? Se o polígono da base for um triângulo, eu vou ter um prisma triangular. Se o polígono da base for um quadrado, né, ou então um quadrilátero, eu vou ter aqui um prisma quadrangular. Se eu vou ter a base aqui um pentágono ou hexágono, como esse aqui, né, eu vou ter hexagonal, pentagonal e assim por diante, né? Vou ter. Agora, quando eu falo regular, significa dizer que o polígono da base ele tem arestas com a mesma medida. Arestas com a mesma medida. Seria, por exemplo, aqui
nesse prisma triangular, seria a base um triângulo regular? Seria um triângulo equilátero. Aqui, nesse amarelinho aqui, nesse laranja, seria um quadrado, então seria quadrangular regular, e assim por diante, né? O nome do prisma, fique atento lá nas questões, que ele vai depender muito da base que você está trabalhando. Então, por exemplo, se eu quero calcular a área, se eu quero calcular o volume, eu vou precisar primeiro entender a área de figuras planas, tá? Não esquece aí não, tá? Não esquece. Observa, tem mais um detalhezinho assim, observe essa figura aqui laranja, ele em particular, esse prisma, ele é chamado de paralelepípedo, tá? Essa caixinha aqui, essa caixinha é chamada de paralelepípedo. Se a aresta lateral for igual à aresta da base, aí ele passa a ser chamado de cubo, né? Um hexaedro, certo? Vamos lá para cálculo da área da superfície. Quando a gente fala de superfície de uma figura espacial, eu estou falando como se estivesse naquela caixa seca, né? Como se eu estivesse aqui abrindo essa caixa. Então, vou olhar aqui, ó, vou fechar esse prisma aqui. E quando eu falo de superfície, ó, eu vou abrir, ó, eu planifico, né, para a gente entender que eu estou calculando somente a superfície do sólido, porque existem pontos lá dentro. Mas quando a gente fala área, a gente está falando em duas dimensões. Como é que eu faço para calcular a área de um prisma, né? Ora, a gente vai calcular, dependendo da área da base, e dependendo da área da base, vai me dar aqui as faces laterais. Se a minha base for um triângulo, eu vou ter 3 faces laterais, né? Mas como é que eu faço para calcular a área total? 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Nesse caso aqui, eu tenho que calcular 3 retângulos e a área dos 3 retângulos e multiplicar por 3 para obter a área lateral. Tá? Por exemplo, nesse aqui, ó, nessa caixinha aqui, ó, nessa caixinha. Como é que eu calculo a área? Quando eu abro aqui, eu planifico, eu observo que a minha caixinha ela tem 2 bases, então calculo a área da base, multiplico por 2, depois eu somo a área lateral. Só que a área lateral aqui tem 4 faces, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, seria 2 vezes a área da base mais a área lateral, para a gente calcular. Aqui, ó, vamos observar. Meu polígono é um hexaedro, né? Vamos lá. Aliás, um polígono hexagonal, perdão. Um polígono hexagonal. Então, eu tenho que calcular a área desse hexágono, multiplicar por 2, depois eu vou somar a área lateral. Tem quantos quadriláteros na área lateral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E olha só. Cuidado, hein? Cuidado e não esquece disso, para calcular a área total, né? Vamos para o volume. Quando a gente fala volume de um prisma, eu tenho que entender meu prisma ele todo cheio, né? Os pontos estão cheios, né? Como se fosse um tanque cheio. Então, eu estou calculando, quando eu calculo o volume, não é só a superfície, mas todos os pontos que fazem parte dessa figura, os pontos externos e o ponto interno, né, da nossa figura. Como é que eu calculo? Ela é bem simples, tá? Você calcula a área da base, depois você multiplica pela altura, que é a distância entre as duas bases. E aí você vai obter o volume daquele teu prisma, né? Em particular, o paralelepípedo e o cubo têm fórmulas bem destacadas, tá? Bem destacadas. E a gente vai ver alguns exercícios, alguns exemplos disso. Vamos falar aí também de um princípio do Cavalieri. O que diz o princípio de Cavalieri? Por exemplo, se eu tenho 2 prismas, né? Aí eu pego aqui a área de um prisma, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ela é quadrangular. E eu tenho essa área de um prisma pentagonal. Observe o seguinte, se a área de uma for igual à área do outro, independente da forma, observa que a forma é diferente, mas a quantidade aqui da área dos pontos ela é igual a essa aqui. Então, se isso acontecer e a altura for igual, eu vou ter que o volume
deste prisma é exatamente igual ao volume deste outro, né? É o que diz aqui o princípio de Cavalieri. Quaisquer dois sólidos geométricos de mesma altura, cujas bases pertencem ao mesmo plano alfa, terão o mesmo volume se qualquer plano beta paralela a seccionar os dois sólidos, produzindo regiões planas de mesma área. Então é isso que diz aqui o princípio de Cavalieri. Isso aqui é bem interessante para a gente fazer aqui, ó, a observação entre volumes, né, dos nossos prismas. Gente, não esquece aí, ó, você pode ter um tanque na forma de um prisma, você pode ter aqui um prédio na forma de um prisma, você tem a tua sala de aula na forma de um prisma, certo? Eu te aguardo aí nos próximos exemplos sobre o prisma. Compartilha, curte, se inscreve e até a próxima. Tchau, tchau.